Uma tentativa de furto no bairro Vila Olinda terminou com a morte de um dos suspeitos e a prisão do outro. A dupla foi surpreendida na hora da fuga pela polícia militar. Esta foi a casa escolhida pelos bandidos para praticarem o furto no bairro Vila Olinda. A proprietária, que não quis se identificar, conta que voltava do trabalho quando se deparou com a cena. Seu veículo, uma picape, no meio da rua e um corpo caído ao lado. Ela jamais imaginou se tratar de uma ação criminosa. Eu pensei que foi meu filho que tinha atropelado alguém. A partir daí eu tentei ir mais depressa ainda com o carro, a polícia já parou na frente, já não deixou eu me aproximar. Aí eu falei, é minha casa, como que eu não posso chegar? Eu quero saber o que está acontecendo. Aí que alguém gritou, foi assaltada, né? Foi assaltada e não pode aproximar porque tem vítima. Os bandidos foram surpreendidos pela polícia no momento em que saíam da casa. Ao abrir o portão eletrônico, este indivíduo de 19 anos já foi abordado. Ele não apresentou reação e foi detido imediatamente. Já Haroldo Alves Garcia, de 18 anos, não teve a mesma atitude. Estava no interior da residência, dentro de um veículo da vítima, com os pertences da vítima já embarcado no veículo. Arrancou com o veículo tentando atropelar os policiais. Este é o veículo que seria utilizado pelos bandidos na fuga. Aqui na carroceria, um televisor das vítimas e aqui dentro do carro, mais pertences da vítima, como outros televisores, impressoras, joias. E bem aqui na parte da frente, no para-brisa, a marca do tiro que ultrapassou o vidro e acertou o bandido que estava sentado no banco do motorista. Após a morte do assaltante, o quarteirão foi isolado. Com a demora de mais de 3 horas da Polícia Civil e perícia, uma grande quantidade de curiosos se aproximou do local. A situação se complicou com a chegada da família, que queria chegar perto do corpo do jovem. Policiais da Força Tática, fortemente armados, precisaram conter os ânimos e evitaram um princípio de tumulto. O bandido, que foi atingido por um único tiro no peito e morreu na ação, já tinha diversas passagens pela polícia. No mês de novembro, ele ganhou liberdade após cumprir medida socioeducativa na Fundação Casa, mas voltou para a criminalidade, desta vez para fazer a sua última vítima. Os policiais agiram de acordo com o procedimento operacional padrão da Polícia Militar, ou seja, eles fizeram a primeira intervenção, o primeiro indivíduo que não esboçou reação, ele foi desarmado, contido e preso. O segundo indivíduo que esboçou a reação, apontou a arma para o policial, para se defender, ele efetuou o disparo. No plantão, a proprietária da casa se mostrou grata à ação do policial, porém não esconde o trauma de ter sido vítima da violência pela 4ª vez. Tenho medo de voltar para casa, como aconteceu das outras vezes. Agora 2 inquéritos serão instaurados, um na Polícia Civil e outro na Militar, em relação à ação do policial. E também ontem à tarde, um outro caso de furto à residência terminou com um criminoso linchado. Ele foi mobilizado pelos moradores e na rua acabou agredido por um grupo de pessoas. O indivíduo foi levado pelo SAMU até o pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento médico. Depois seguiu para o plantão policial e acabou preso em flagrante. E ontem à noite, policiais militares prenderam um vigilante de 37 anos por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava de carro quando foi abordado e, ao revistar o veículo, a equipe encontrou uma pistola 380 e munições. No plantão policial, o vigilante apresentou o certificado de registro da arma, mas sem autorização para porte. Ele pagou o valor da fiança e vai responder em liberdade. A arma foi apreendida. Depois de uma manhã ensolarada, a tarde desta quarta-feira será de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 21 e máxima de 33 graus.
Nesta quinta, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Na sexta-feira, o tempo vai continuar instável, sol entre nuvens e também possibilidades de pancada de chuva, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Quarta-feira, e hoje é dia de falar sobre as ações do PROCON de Rio Claro. Eu recebo aqui hoje comigo o chefe de atendimento do PROCON, o Luiz Roberto Camargo. Tudo bem? Olá, agradeço o convite, tudo bem? Então tá bom. Eu queria começar falando sobre as ações do PROCON. Alguma ocorrência mais séria, alguma coisa mais complicada no fim do ano, com todas aquelas compras e aquelas festas de fim de ano? Houve um atendimento acrescentado em virtude aí desse aumento de compras. Porém, a gente está esperando, né, um movimento muito maior agora, para esse início de ano, que é onde vem o retorno da questão das trocas, dos defeitos dos aparelhos, onde eles devem procurar o PROCON para serem orientados. Na verdade, tem toda aquela questão, né? Colocou, testou, deu problema, tem a garantia, tem os 30 dias. Isso. Nesse caso, qual que é a principal recomendação para quem tiver esse transtorno do defeito aí? Primeira orientação que a gente passa é, portando a nota fiscal, em se tendo defeito, se não foi comprado pela internet, uma compra eletrônica, ele tem que levar o produto para a assistência técnica. Não é previsto por lei a troca imediata do produto pela loja quando é comprado na loja. Certo. A compra pela internet, a compra eletrônica, ela tem 7 dias de direito de arrependimento. Então, a partir da compra, se apresentou defeito, ou se a pessoa não quer aquele aparelho, dentro desse período de 7 dias, ela pode manifestar o direito dela de arrependimento. Então, ela vai ter a substituição do aparelho ou o seu dinheiro de volta, conforme a escolha dela. E no caso da assistência técnica, tem um prazo para a loja dar solução para o problema, senão aí sim tem troca? Como que funciona nesse caso? A loja, o comerciante, aquele que está vendendo o produto, ele participa da venda. Ele é solidário, logicamente, mas a garantia quem dá é a fábrica. Certo. A fábrica tem que proporcionar um local de assistência técnica, o qual deve ser informado ao consumidor, ou o consumidor deve perguntar de início qual o local dessa assistência técnica, porque ele pode não estar no município Pode em ser que fora o até, né? comprador está realizando, que o cliente está realizando a compra. Caso seja fora do município, existem regras que até 40 quilômetros a pessoa vai enviar para essa assistência técnica e vai ter que arcar com as custas do envio. A partir de 40 quilômetros, ela não tem as custas do envio. Ela vai solicitar a assistência técnica, ela está mantendo contato, seja onde for, o código postal. Com esse código postal, ela vai enviar o aparelho e aguardar, como você perguntou, um prazo máximo de 30 dias. Certo. E não se retornando dentro desses 30 dias com a solução do problema, ela tem o direito, novamente, da substituição do aparelho ou do arrependimento da compra, devolução do seu dinheiro. Devolução do dinheiro. Isso. Agora, um outro caso aqui, eu quero aproveitar a sua presença para falar de um assunto que nós mostramos ontem aqui no Rio Claro Notícias, sobre a decisão judicial que condenou um homem a indenizar a ex-noiva em R$ 1.800 por danos materiais. O valor é referente aos gastos com preparativos do casamento, que foi cancelado 5 meses antes da cerimônia, segundo ela, por causa de uma traição. Como é um assunto polêmico, virou o tema da nossa pesquisa de hoje. E eu quero que o senhor acompanhe comigo aqui a opinião das pessoas aqui no sua opinião. A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença. A noiva rompeu o relacionamento após descobrir uma traição do noivo 5 meses antes do casamento. Além de pedir uma indenização por danos materiais, ela pediu também indenização por danos morais, mas esse pedido foi negado. No entanto, a corte manteve a indenização por danos materiais, porque a mulher já tinha gastado com os preparativos da festa. Diante disso, nós viemos saber qual que é a opinião da população de Rio Claro. Acho que é bobagem o negócio de indenização, porque ele traiu, então separa de uma vez. Eu acho que ela está certíssima. Já que ele traiu ela, estava noiva, então eu acho que ela está certa assim, de cobrar a indenização. Eu acho que não vai suprir a tristeza dela, entendeu? Dinheiro nenhum paga fidelidade. Eu acho que está certo. Tem mais que cobrar mesmo. Por quê? Porque ela teve despesa, não teve? Então ela tem que recuperar a despesa que ela teve. Eu acho certíssimo, porque ela perdeu um tempo da vida dela com ele, não foi? Tudo certinho.
Da despesa do casamento, tudo, envolve muito emocional, financeiro, tá certinha ela. Devia ser pelo menos uns 20 salário mínimo. Assim, justo, pedissem uma indenização. Não sei, assim, quanto a valor, estipular, tudo mais. Justíssimo. E você quer saber? É pouco. Eu cobraria muito mais, tá? Eu cobraria assim, olha, se fosse comigo, em torno, pra ficar meio que elas por ela, uns 30 mil. Eu acho pouco, né? A opinião dela, eu acho pouco. Bom, esse Respeita caso, a opinião. Opinião pública. Esse caso foi atendido pelo PROCON. E o que acontece numa situação como essa? Quais os direitos do consumidor? Aí, tirando a questão judicial por danos materiais do relacionamento. Tem aí reserva de salão, tem aí reserva de buffet, contratos. Como que a pessoa pode cancelar tudo isso? Tem multa, não tem? Como funciona? Na verdade, existe relação de consumo em casos relacionados a festas, principalmente de casamento. Nós já tivemos consultas lá no PROCON relacionadas a um erro que foi cometido pela responsável do salão, em que marcou com duplicidade a data do evento. Chegou-se num acordo, né, e foi acertada uma nova data, não gerando prejuízo para as partes. Porém, há de se tomar cuidado em fazer constar no contrato de prestação de serviço todos os itens em que foram combinados. Data, valor, todos os detalhes, né, como enfeites, tudo aquilo que está sendo acertado, fazer constar em contrato. E na necessidade de um rompimento, de um cancelamento, verificar a previsão, se há multa, né, o valor dessa multa, negociar isso antecipadamente. Porque o contrato, a partir do momento que ele é assinado, ele tem que ser respeitado, desde que não haja cláusulas abusivas. Só para a gente encerrar, um outro assunto importante, fundamental agora no começo do ano. O material escolar subiu, 8% mais caro comparado a janeiro do ano passado. Em média. Né, em média, mais ou menos. Né, e aí a gente tem a lista de material que vem, né, aquele monte de coisa. A escola pode exigir o quê? Ou melhor, o que a escola não pode exigir nessa lista de material? Ela vai passar uma relação do material didático necessário para o aproveitamento do aluno dentro da escola. O que não pode ser exigido? Material de uso coletivo. Exemplos, copos descartáveis, toalhas de papel de uso coletivo. Ela pode exigir material de uso pessoal. Canecas plásticas, toalha pessoal, escova de dente, pasta de dente, sabonete, conforme a necessidade do aluno dentro daquela escola. E marca outra coisa do que não pode ser exigida é a marca. Né? Isso é aberto ao consumidor escolher a marca que lhe prouver. Ok, muito obrigado pela sua participação, Por nada, pelas informações eu é que agradeço. Importantes para o nosso consumidor aí. A próxima semana a gente está de volta com o PROCON. Estamos à disposição na Avenida 5345, entre as ruas 4 e 5, para atender e orientar a qualquer consumidor. Então, muito obrigado, viu? Por nada. Daqui a pouco, os destaques do esporte. Tem as atividades do Velo e o duelo entre Rio Claro Basquete e Flamengo e os irmãos Machado.